Bom, vamos agora para as cartas de João, né? Nós vimos Hebreus. Na outra aula, quem foi mesmo? Esqueci. Já faz tempo, né? Vimos as cartas do Pedro, né? E agora a gente chega nas cartas de João. E Hebreus, Pedro, João e Judas, que ainda nós vamos abordar, tem um contexto em comum, né? Que é Em comum ou incomum? todas falam da mesma coisa. Isso. E aí? Calma, um de cada vez, todo mundo falou junto. As cartas, claro, elas tratam de diversas coisas, né? A gente vai ver, principalmente aqui, João, a questão do amor, da união, mas o cerne de tudo isso, o que tem profundo em tudo isso, são os ataques que a igreja primitiva recebia, né? Então, Hebreus, Pedro, João, Judas, cartas do apóstolo Paulo, eu tenho sempre enfatizado aqui que essas pessoas, esses escritores, eles estavam preocupados com o ataque de dentro da comunidade cristã, né? Claro que havia as perseguições, mas esses autores eles não falam a todo momento de ataques externos no sentido à fé, né? O ataque havia, era o ataque físico, né? Material, a destruição da propriedade, espalhou-se, né? Uma grande comunidade se espalha devido à perseguição, mas o foco desses autores, embora eles destaquem sim essa perseguição, mas o cerne todo é que havia um problema interno, havia um problema dentro da igreja. E assim como Pedro, o João também vai dar uma ênfase especial a esse detalhe. Na verdade, a gente chama aí as epístolas de João, mas se nós formos analisar as características, ele não começa como uma carta, nem termina como uma carta. Não é como Paulo que destaca, faz saudações, lá no final ele faz saudações. João simplesmente não menciona, né? Não tem nome dos destinatários, para quem é. Então, costuma se chamar de epístolas gerais. Era para um grupo. Nós já comentamos aqui que, na época, não havia recursos, né? Não dava para escrever uma carta, pôr lá na caixinha do correio, endereçada. Então, eventualmente, eram cartas para toda uma comunidade. Eles liam, repassavam, e assim eles iam divulgando a informação. Mesmo sem ter essa questão dos destinatários, né, as saudações, a gente vê no texto um tom pessoal. Esse tom pessoal é um tom pessoal para quem era um cristão, né? Então ele trata como filhos. João é o apóstolo aí bem amoroso, né? Mas mesmo sendo esse apóstolo amoroso, ele não deixa de criticar o que ele estava vendo de errado na comunidade cristã. Aí tem a questão de datas, né? Todas essas cartas, todas essas epístolas, onde foi escrita, quando. A datação aí é histórica, né? Nós dependemos de manuscritos, de pessoas que foram testemunhas. Então, deduz-se aí que essa carta foi escrita provavelmente na cidade de Éfeso, estimando aí 85, 95 depois de Cristo. Tá? Então já havia passado algum tempo,
né? Um período de tempo em que a igreja estava ouvindo dos apóstolos, a igreja estava ouvindo, a gente vai ver aqui nas cartas de João, que percebe-se a presença de outros entes, não só os apóstolos, né? Havia liderança local, havia os itinerantes, que para nós é como se fosse hoje os missionários. Então a igreja, nessa época, ela estava, sim, com base fundamentada em ensinos. Então, às vezes, a gente pode pensar assim, não, mas eles não tinham acesso à informação, etc. Não, né? Claro, era uma comunidade pequena, né, óbvio, e reduzida, mas tinha, sim, essa possibilidade de ter esse acesso à informação. Eles tinham os apóstolos, eles tinham a liderança treinada por apóstolos, enfim, não há desculpa da ignorância, da falta de conhecimento. Bom, tem uma característica aí nessa carta de João, que é uma perda do entusiasmo. Já haviam se passado anos, né? Eles tinham a promessa da volta de Cristo, que ainda não tinha sido, né? 90 anos depois, olha, veja bem, nós estamos esperando, e eles, passados 90 anos, já achavam que ia ser logo no dia seguinte, mesmo porque eles eram assolados, né? Pela perseguição, principalmente em Roma. Então, aquela fervor do cristianismo, né, aquele primeiro amor, já estava acabando, né? Aquele entusiasmo, né? Senso de novidade já vinha esmorecendo. Interessante que acontece muito isso, né? Eu já vi pessoas que acabam de se converter, aí tem aquele fervor, quer converter a família inteira, quer converter todo mundo do trabalho, né? Eu conheci um pastor que, depois ele foi pastor, né? Mas quando ele se converteu, ele encheu o carro de Bíblia e foi para o Paraná pregar para toda a família dele, queria converter todo mundo, né? Então, esse fervor, com o tempo, até em nós mesmos, né, ele vai diminuindo, vai ficando algo mais racional, vamos chamar assim. Então, estava acontecendo com esse pessoal aí, né? Com o passar do tempo, virou rotina, aquele fervor, aquele desejo, aquela busca por santificação foi reduzindo, né? Ali tem a figurinha lá do nosso amigo lá, que deve estar bastante monótono a mensagem do pastor, e ele já pegou no sono ali, né? Espero que ele não esteja roncando e atrapalhando o culto. Mas, às vezes, né, acontece, né? Aquela falta de interesse, né? Já escutei isso, de novo essa coisa, né? E acaba, então, havendo aí o quê? Um desânimo espiritual, né? Eu coloquei ali o texto que nós já vimos lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 4, que estão contestando, né? Onde está a promessa da sua vinda? Né? Já passou tanto tempo, os pais dormiram e cadê? Né? A coisa está tudo igual, desde o princípio da criação, está tudo igual, não mudou nada. Né? Então, aquele desânimo, né? Falou que vinha, que ia voltar, que ia nos buscar, e nada aconteceu, né? Imagina nós, né, mais de 2000 anos depois, que ainda estamos esperando essa promessa. Então, assim, às vezes, a questão do desânimo espiritual. E aí há um paralelo, né? Essa mesma igreja de Éfeso, para a qual João vem falando, ou vem escrevendo, em Apocalipse, lá no capítulo 2, tem uma crítica, né, a esta igreja. Tem elogios, você vai ver que as cartas às igrejas,
ela sempre tem o elogio, mas também tem a crítica. Né? Nem tudo é perfeito e nem tudo é tão mal. Né? Então, há o aviso ali, né? Há um elogio, né? Não pôde tolerar homens maus, pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não eram, descobriram que eles eram impostores. Vocês têm perseverado, têm suportado o sofrimento. Beleza, elogio. Né? Mas, né? Entretanto, todavia, não obstante, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Legal, você combateu, você lutou, expulsou os impostores, mas com o tempo foi ficando morninho, né? Com o tempo foi abandonando o primeiro amor. E lá, né, lá nas cartas, lá em Apocalipse, você pode ler a carta para a igreja de Éfeso, ao anjo diz, e você vai ver que tem lá esse elogio e essa crítica a essa mesma igreja para a qual o João vem escrevendo, né? Ou esse grupo de pessoas. Eu prefiro chamar aí de um grupo de pessoas que estavam numa certa comunidade. Né? Então, é algo que é repetido lá. Então, realmente, né, as escrituras confirmam que havia um problema naquela comunidade. E qual é, pois, o conselho? Né? Que está lá em Apocalipse também, no capítulo 2, no verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Né? Então, tem uma solução. Né? Você fez isso que é bom, também fez isso que é mal, qual é a solução? Arrependimento. Né? Como nós somos pecadores, nós vamos cometer erros. Né? Mas o importante é arrepender-se. Eu sempre imagino, cito como exemplo, né, Davi, um homem segundo o coração de Deus, né, um assassino, adúltero, mentiroso. E por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele se arrependia, reconhecia que estava errado, buscava ajuda e não fazia mais. Porque o arrependimento, quando você diz que se arrependeu e continua fazendo, aí não é arrependimento, né? Não vale nada. E a questão é exatamente essa: arrepende, para de fazer o que você está fazendo, não volta a fazer. Então, o recado de João é exatamente esse. Né? Vocês devem se arrepender, abandonaram o primeiro amor, estão tolerando pessoas que estão fazendo coisas erradas, então não vamos continuar dessa maneira. Né? Bom, primeira consequência da perda do fervor. Né? O que acontece quando se perde o fervor, quando se perde o amor? Tudo se torna incômodo, cansativo, é tudo chato, né? E o que aconteceu com essas pessoas era... E o que acontece também quando a gente perde esse fervor é a santidade, né? Há uma crítica para eles porque eles já não viviam mais uma vida santa. A gente já vai ver que eles estavam sendo influenciados por aquele pessoalzinho que a gente já comentou, que são os gnósticos. Né? Não é o agnóstico, é os gnósticos, né? Que a gente comentou, que eles tinham lá toda uma filosofia de vida que não era a forma santa de viver. Então, essa perda desse primeiro amor estava causando isso. Né? E aí eu coloquei alguns versículos, porque eu lembrei que, às vezes, a gente dá algumas desculpas. Né? A gente diz, mas hoje é difícil, não dá para ser santo hoje, nós não vamos ser santo aqui, é só lá no céu, que aí nós vamos ser transformados. E aí eu lembrei de alguns textos, né? Levíticos 11, 44, que a gente tem lá, sejam santos, porque eu sou santo. Né?
Ah, mas é o Velho Testamento. Não, mas tem lá em 1 Tessalonicenses, né? Porque a vontade de Deus é a vossa santificação. Hebreus, que nós já vimos, né? Segui a paz com todos e a santidade, sem o qual ninguém verá o Senhor. E ainda em Coríntios, né? Purificai-vos, pois, de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Esse versículo aqui, e olhando todo o contexto da carta, que não é isso que a gente vai fazer agora, mas a palavra aperfeiçoando a santidade significa que também tem um trabalho nosso, né? A partir do momento que eu aceitei Cristo, agora eu sou santo, ai que maravilha. Não, é um processo, né? A santificação é um processo que depende de nós. Nós é que temos que buscar. Nós temos escolhas, nós fazemos escolhas. E essas escolhas que nós fazemos vão fazer com que nós sejamos mais santificados ou não, né? Então, embora esses versículos estejam fora aí do escopo da carta, na hora que eu estava lá analisando, fazendo esse estudo, eu lembrei que durante muitos anos eu tenho escutado essa desculpa, né? Que, não, mas tudo bem, aqui nós somos pecadores, né? A igreja é lugar de pecador. E mas não é lugar de pecado. Então, eu falei, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, né? Sobre santificação. E aí, tem aí alguns versículos que você depois pode meditar, né? Pode analisar. Bom, e o que é isso, essa coisa? O que quer dizer santo? Né? Alguns grupos têm uma definição diferente de santo, né? Que santo é aquele que não pecou, imaculado. Então, alguns grupos têm aí, inclusive adoram alguns que são classificados como santos, né? Mas para nós o contexto de santo é separado. O que é ser santo? Santo é ser separado, né? A palavra aí é ágios, né? Então, por exemplo, o templo era ágios. Por quê? Era um lugar considerado diferente dos outros edifícios. O templo é ágil, o templo é santo. Ele não é igual à minha casa, lá no contexto do Velho Testamento, né? O sábado, para eles, era ágil, era santificado, era dedicado, era um dia separado, né? Então, o povo judeu era ágil, era um povo santo, era um povo separado, um povo diferente. Na história toda do Velho Testamento, a gente vê Deus, usando os profetas falando, sempre destacou isso, que eles não deviam se juntar com as outras nações, né? Que o resultado disso seria o quê? A idolatria. Então, da mesma forma, os cristãos são chamados a ser ágeis, a ter uma vida santa, né? Então, santidade é um estilo de vida. O que demonstra a minha santidade é o meu comportamento, é o modo como eu penso, é o modo como eu falo, é o modo como eu trato as pessoas ao meu redor. E isso é algo que a gente vai aperfeiçoando com o tempo, né? Com o tempo, alguns buscam essa santificação e alguns hoje já não ligam mais tanto para isso, né? Já dão valor para outras coisas. E aí a gente tem, né, um alerta já no Evangelho, não na carta de João, né, Jesus falando com os discípulos, ele diz lá, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. O que ele está falando aqui? Tirei vocês, agora vai tudo para o céu? Não. A gente sabe que eles permaneceram, né?
Os apóstolos permaneceram. Mas em que sentido ele fala que tirou do mundo? Do mundo sistema. Não é o mundo físico, é o sistema do mundo. A cultura, a filosofia, a ideologia, o comportamento. Né? Jesus está destacando, vocês não são mais assim agora. Né? Vocês mudaram. Tem lá o texto que diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, sempre existiu uma diferença clara, cobrada por Deus, cobrada por Jesus, quanto ao nosso modo de vida. Eu fico muito triste quando eu vejo a cultura do mundo se infiltrando, sendo aceita tranquilamente dentro da igreja. As pessoas justificam, né? Ah, mas é a cultura, a sociedade mudou, agora é moderna, agora é isso, agora é aquilo. E aceitam isso. Não existe nada nesse livro aqui que justifique isso. Né? Que a gente possa usar, não, mas aquela época era se era diferente do contexto e já era cobrado, imagine hoje. Né? Então, no Evangelho de João, ele lembra, né, que o mundo rejeita o cristão, rejeitava eles exatamente por causa da diferença. Então, é algo que a Bíblia destaca o tempo todo, de Gênesis a Apocalipse, que o cristão ele deve ser diferente. Bom, então essa separação ela não é apenas teórica, né? Aí também eu pensei, o que eu posso usar de versículos para convencer? Né? O que eu posso usar da palavra de Deus que deixe isto claro? Né? Então, a gente vai ver em alguns desses textos que essa separação é uma conduta prática. E ela tem um contraste, uma diferença enorme dos costumes. Então, a gente vê lá, né, 1 de João 2,15. Não ameis o mundo, o próprio João se dirigindo a essa comunidade. Nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que forte isso. Você já parou para pensar nisso? Né? Você já parou? Realmente, eu sou separado, realmente eu não gosto do mundo como ele é hoje? Porque o João está afirmando aqui para aquela comunidade. Né? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E não vamos esquecer aí, né, as novelas, né, os filmes, colocam amor como sentimento. E amor não é sentimento, amor é decisão. Eu escolho amar, ou eu escolho não amar. Então, aqui é escolha. Né? Se eu não amo o mundo, eu escolho não ter os costumes do mundo. Eu escolho não proceder como o mundo procede. Essa é a definição do amor. Muitos dos apóstolos, o próprio Jesus, né, foi para a cruz porque tinha um sentimentozinho de amor? Não. Né? É uma decisão. Então a gente tem que se ater a isso. Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo. A palavra conformeis aqui é tomar a forma, aceitar o que o mundo tem. Filipenses 3:20. Somos cidadãos do céu. Mateus 5:14. Vós sois a luz do mundo. Efésios 2:19. Mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, esses versículos nos lembram que a gente tem que viver de forma diferente. Eu acho interessante, né? Interessante, para não usar a palavra pior, mas deixa interessante, né? Que a gente hoje tem a Bíblia, né? A gente tem pessoas que pregam o Evangelho, nos alertam
mas tem uma mornidão espiritual, tem uma certa... A gente está sempre querendo encaixar a cultura na Bíblia. Ah, mas é desse jeito, irmão, agora é assim, né? Agora é desse jeito que se faz. Né? E a gente tem tantos textos, né, no anterior sobre santificação, 5 ou 6, aqui mais 5 ou 6, mas parece que os tempos vêm deixando o nosso cérebro embotado, né? O nosso cérebro, não sei o que está acontecendo, adormecido. Né? Eu sempre tive um problema, né? Eu parava assim, vendo e ouvindo certos comentários, eu falava, nossa, mas a pessoa é tão inteligente, a pessoa tem tanta cultura, como é que elas pensam desse jeito? Então eu sempre quis entender isso, né? Para que eu conseguisse ser próximo, pelo menos, daquela pessoa, porque me irritava tanto que eu me afastava. E aí, depois que eu me aposentei, tive mais tempo, eu comecei a ler livros de neurociência, para entender o cérebro humano, né? Por quê, né? E eu encontrei um livro que me abriu, assim, eu já vou ver se eu leio a terceira vez ele. O título é assim, é bem sugestivo. Por que pessoas inteligentes têm ideias idiotas? E aí eu entendi muita coisa. Eu entendi muita coisa. Se você achar o livro aí, dá uma lida. A Cláudia falou, tá bom, agora está explicado. Não está justificado. Eu não aceito, mas pelo menos eu vou ter um carinho maior por aquela pessoa. Né? E é interessante, ele cita lá grandes nomes da ciência, da tecnologia, que tinham pensamentos esquisitos. Né? Ele cita lá, por exemplo, o caso do Steve Jobs, que ele se recusou a fazer um tratamento comprovado pela ciência contra o câncer que ele tinha. Ele acreditava em esoterismo, que com ervas e com orações de xamãs, ele seria curado do câncer. E ele demorou muito tempo fazendo isso, e quando ele apelou para a ciência já não dava mais. Né? Então o autor diz, como é que um sujeito tão inteligente teve uma ideia dessa tão idiota? Né? De se sacrificar por uma ideologia, morrer por essa ideologia. Então, é só um exemplo, ele cita outros lá. Então, me elucidou um pouquinho, me fez ter um pouquinho mais de paciência com certas opiniões. Bom, então, com o tempo aí, a empolgação daquele pessoal todo diminuiu, começaram lá a aceitar coisas estranhas, o que era um privilégio começou a ser pesado demais, né? O ser santo, o estar seguindo os ensinamentos dos apóstolos, começou a ficar pesado demais diante do que a sociedade estava apresentando para eles, diante do que os falsos mestres estavam apresentando para eles. Eu coloquei uma tabelinha ali, né? Exemplos de mundanismo, né? Na religião, o sincretismo, né? Religioso, o pluralismo, né? A adoração a anjos. A gente hoje tem um pessoal aí que fala muito de anjo, tem um anjo para isso, um anjo para aquilo, um anjo, né? De uma forma completamente diferente do que a Bíblia diz. O sincretismo é a mistura. Né? Eu falei numa aula aqui que é daquela senhora que falou que queria ser crente na outra encarnação, né? Misturando aí, né? Sincretismo religioso, pluralismo religioso. Hoje tem essa coisa, não, porque a gente tem que abraçar todos, né? O sujeito está ensinando doutrina diferente, não, mas vamos... Tem um pessoal aí que diz que a doutrina divide, o amor une, né? Não sei, não vou entrar nesse assunto, fique para pensar. Aí na mídia, né, ridicularização da fé, pregação a adultério, homossexualidade, estética acima de tudo. Né? Hoje a gente tem um padrão de beleza, se não for aquele padrão, a pessoa é infeliz e vai e faz um procedimento XY, põe aqui, tira de lá. Né? Aonde mais o mundanismo? Na ciência, né? No materialismo, no evolucionismo, na filosofia, na ética.
Então, tudo isso daí representa a cultura dos povos. E aí, depois você analisa aqueles versículos em casa, não dá tempo da gente ver tudo, a Bíblia fala o que a gente deve fazer com essas manifestações. Analise com calma, né? Pense, raciocine, será que na minha igreja tem isso aí? Será que a gente aceita? Será que eu aceito essa cultura do mundo? Então é algo para você pensar, fica aí no YouTube depois, né? Com calma você vai analisar, estudar, pelo menos eu desejo e espero. Outra coisa que o João fala, e lá vem o João de novo, mas eu vou fazer o quê? O Hebreus fala, Pedro fala, Paulo fala, Judas fala, Tito fala, e aí a gente tem que falar, não tem jeito, né? Que são os falsos mestres, né? De novo, tá? Na carta de João, também não há sinais de que a igreja estivesse enfrentando perseguição externa, ok? No sentido de ataque à fé, ataque ao evangelho. Ele está falando aqui para um povo que presumidamente era um povo convertido. Então, o maior perigo vinha de dentro da comunidade. Ele está citando a influência dos falsos ensinamentos. E os falsos ensinamentos, a gente coloca falsos mestres e dá a entender que é uma pessoa em autoridade, em poder, mas não é esse o sentido. Qualquer um que estivesse naquele contexto falando que não era doutrina dos apóstolos, era classificado como um falso mestre. Não podia ser uma pessoa comum, podia ser eu ou você, né? Não precisava ser um líder. É claro que a liderança tinha influência, é óbvio, né? Mas eu quero destacar aqui que quando a gente vê falsos mestres na nossa sociedade, a gente entende como mestre alguém culto, que estudou. Não é esse o contexto. Para João, para o autor do livro dos Hebreus, para Pedro, o falso mestre era qualquer um que podia dizer que podia ensinar, só que uma doutrina que não era a doutrina dos apóstolos, não era a doutrina de Jesus. Então, esse era um falso mestre. Ok? Só para a gente contextualizar, né? O próprio Jesus, né, alertou sobre isso, né, lá no Evangelho de Mateus, né? Muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Então, Jesus estava ciente desse perigo, Paulo estava ciente desse perigo, ele destaca isso nas suas cartas, né? A gente vê lá, né? Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não vão poupar o rebanho, né? E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Ok? Quando ele fala discípulo aqui, ele não está citando os apóstolos, né? Ele está citando quem segue Jesus é um discípulo de Jesus. Ok? Então, já tinha aí um alerta claro feito por Paulo, né? Que haveria esse problema futuramente. Então, qual era o perigo que vinha de dentro da igreja? Tinha discordâncias teológicas e doutrinárias. Os apóstolos ensinavam alguma coisa e aí apareciam essas pessoas questionando as teologias e as doutrinas. Tinha conflitos entre os líderes e os membros, né? Ainda bem que hoje não tem mais isso, né? Nenhum membro de igreja quer confrontar, né, os líderes. Hoje está tranquilo, nós aprendemos alguma coisa lendo a Bíblia, né? Então, estou sendo irônico para quem não me conhece, tá bom? Problemas de comportamento não temos mais também. Oh, glória, né? Que maravilha, né? Moralidade ou imoralidade,
né? Faltou um izinho ali, também não tem esse problema, não. E falsos ensinamentos e heresias. A gente já definiu aqui na outra aula que é heresia, eu não vou ficar repetindo sempre, você volta lá e vai de novo ver ou pesquisa através da IA, né? Hoje vai todo mundo para IA, então... Bom, o que é que os falsos mestres, afinal de contas, defendiam segundo João, segundo Hebreus, segundo Pedro, segundo Judas, segundo Paulo? O que eles defendiam? Queriam tornar o evangelho mais aceitável. Resolvemos esse problema também hoje, né, irmãos? Nós não queremos tornar o evangelho mais aceitável, né? A gente prega o evangelho puro e simples, como ensina a palavra de Deus, né? Eram pessoas familiarizadas com ideias, filosofias daquele tempo e queriam adaptar as mensagens cristãs a esses pensamentos. Olha que interessante. Também resolvemos esse problema, né? Ninguém mais quer adaptar a filosofia do mundo, tentar adaptar para a igreja, para a Bíblia. Os falsos mestres, eles acreditavam ser a hora de aproximar a fé cristã da filosofia secular e do mundo, pensar de acordo com a cultura da época. Eu estou achando que esse pessoal aí ainda está vivo. Eu acho que eles não morreram, eles vieram reencarnando, né? Reencarnando. E aí eles estão entre nós hoje em dia. Eles devem estar por aqui, fomentando essas ideias aí. Né? Hebreus, Pedro, Paulo, João, Tito, todo mundo é contra isso daí. Por que você é a favor? Você aqui, eu não estou falando vocês, é um você, sujeito oculto. Longe de mim achar que vocês pensem isso. Né? Porque se todos eles, e essa palavra de não os aproximeis do mundo, não aceita a filosofia do mundo, não aceita a cultura do mundo, não aceita o modo de vestir do mundo, não aceita o modo de falar do mundo. E aí vai. Eu acho que esse pessoal veio reencarnando e deve estar aqui no meio, fazendo as suas peripécias aí. O que eles queriam adaptar à fé cristã? Na época eram os gnósticos, que nós falamos deles na última aula. Você também pode pesquisar o que são os gnósticos. E eu aí fiquei de novo, né, pensando e associando. Eu associei um monte de coisa que a gente tem hoje em dia que é meio gnosticismo. Às vezes dentro da igreja. Né? Dentro da igreja. Que essa... Por quê? Porque às vezes a gente não percebe. A gente não percebe esse avanço. A gente vai deixando num combate, e essas coisas vão se tornando naturais. Né? Às vezes você pode falar, eu não sou gnóstico, mas eu fiquei pensando, o que será que eu já falei, ou que eu já fomentei aqui no meu cérebro, que talvez tenha vindo dessa filosofia gnóstica? Porque a gente vai assimilando, né, a cultura, a coisa do tempo, então às vezes a gente acaba se seduzido, né? Então a base, né? Claro que é muito mais do que isso, mas para resumir, para a gente não perder tempo, né? O que é material é mal e o espírito é bom. Em linhas gerais é essa. Tem mais coisas aí, umas coisas mais profundas, mas a ideia que influencia o espírito é bom. Então, o que eu faço com o corpo não tem problema. Porque o espírito está ok. Está resolvida a questão. Né? Então, eu posso fazer o que quiser. Né? Então, se o corpo é pecaminoso, é pecaminoso mesmo, então, paciência. Né? Então, o gnóstico acreditava que o corpo é mau, então aquelas coisas todas da carne não tem problema.
permite-se até um grau de imoralidade, porque o problema é a carne, não é o espírito. O espírito está tudo ok, está preparado, né? Então, algumas coisas, ciúmes, inclusive aquele lá é o que cita lá no livro de Gálatas, né? Na carta aos Gálatas, dizendo quais são as obras da carne, né? Mas era da onde saiu esse conceito filosófico, né? O espírito está tudo certo, então pureza, castidade, para que pensar nisso? Para que se preocupar com isso? Aí a gente vê o João, que faz uma afirmação, né, pesada, que muitos de nós não têm coragem de fazer hoje em dia, mas João tinha. Já falei aqui que Paulo também tinha. Esse pessoal todo ia ser excluído das igrejas hoje, eles são muito duros, né? Ele diz assim: aquele que diz eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. Já pensou você falar para o irmão, irmão, você não está obedecendo, você é mentiroso, você não ama a Deus coisa nenhuma, né? Você tem coragem? Tem não. Não, porque o irmão vai jogar um monte de versículo tirado do contexto para atacar você da mesma forma, né? É mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiro o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, para mim, o João está dizendo, você não anda como Jesus andou, então você não ama. E se você não ama e está achando que ama, então você é um mentiroso. Já ia dar um processo lá no Supremo isso aí, né? Mas o João fala, né? O Tiago fala, o Pedro fala, o Paulo fala, Jesus falou, né? Da 1 João 1,6, se nós afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora ele está reafirmando, vocês são mentirosos. Ele estava dizendo para aquele pessoal lá, vocês que estão seguindo os gnósticos, a filosofia, a cultura do mundo, vocês são mentirosos, vocês não amam a Deus. Tem um versículo aí que todo mundo gosta de usar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Quantos amam a Deus no nível que João está falando? E que podem citar esse versículo quando acontecer alguma coisa boa na sua vida. Se você tem coragem, eu não tenho, não é? Bom, o gnóstico, então, ele não vivia de acordo com a ética cristã. Não é de acordo... Se eu posso fazer o que eu quero com o meu corpo, está fora da ética cristã. Pronto. Ok? Porque a ética cristã é se preocupar com o próximo. Se eu faço alguma coisa com o meu corpo, com a minha vestimenta, com o meu modo de falar que afetou o próximo, então está fora da ética cristã. Está ensinando esse livro aqui dessa forma, né? Então o gnóstico, ele achava que ele era espiritual. Ele tinha conhecimento especial de Deus, era puro espiritualmente, então ele estava acima de tudo que era material. Ok? Aliás, esse pensamento gnóstico, não dá tempo, né? Ele aparece de novo depois, 320 anos depois de Cristo, com a suposta conversão do Constantino, e aí esses ensinamentos ficam aplicados ainda 300. Mas isso é história, depois, quem sabe uma hora a gente fala da onde vem esse nosso costume de ter palco, ter uma pessoa lá na frente, que é o dono do conhecimento, né? A história revela da onde vem tudo isso que às vezes a gente faz sem ter o conhecimento, né? Da onde vem o costume de dançar no culto, aplaudir, rebolar, etc. Da onde vem isso daí? Da Bíblia?
Estude a história. Estude a história, você vai ver da onde vem isso daí. Da onde apareceu esses costumes. Então, os gnósticos acreditavam que eram completamente livres do pecado. E aí o João tem que falar com eles, né? Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está mais em nós. Né? Então ele está atacando lá diretamente esse povo que tinha esse tipo de pensamento. Bom, os ensinamentos dos falsos mestres levavam a rejeitar a ética cristã, o comportamento cristão. E aí impossibilitava o convívio, né, saudável dentro da igreja por causa disso. Então, eles rejeitavam completamente a ética cristã, os ensinos dos apóstolos, né, o amor, compartilhar, se importar com os outros, não escandalizar, fazer tudo para a glória de Deus. Então, todos esses conceitos também envolvem um comportamento ético, um comportamento moral, né? O que levava, então, a igreja e aquelas pessoas eram influenciadas. Ah, não, tudo bem, não, né? Colocava em risco a igreja, porque era uma ameaça, né? Uma ameaça à igreja, né? Ficava comprometida a fé cristã, a sobrevivência da igreja. Já pensou uma igreja libertina que pode fazer o que quer, porque o espírito está tudo ok, mas a carne é fraca, né? Então, está tudo bem, gente, vamos que vamos, está tudo certo. Então, o João fala que não é bem isso, né? Então, ele diz lá, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Então a gente não pode, está dizendo, olha, essa cultura antiética do gnóstico, ela não pode entrar aqui em nós. Por quê? Porque ela é do mundo, eles não reconhecem. Inclusive, o gnóstico, ele questionava a ressurreição de Cristo. Até isso ele questionava. Né? Vai levar Paulo a dizer, se alguém leva o evangelho que não nosso, seja anátema, seja amaldiçoado, né? Olha o Paulo de novo, gentil como ele é, né? Então, o mundo é contra Deus, né? Ele está dizendo isso, ele está afirmando isso. E aí ele diz, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Porque se vocês se comportam diferente, pensam diferente, vivem diferente, se vestem diferente, então não gosto de você, você está fora do contexto da sociedade, né? Então tem uma frase lá do Spurgeon, né? Os cristãos estão em perigo não quando estão sendo perseguidos pelo mundo, mas quando estão sendo admirados, né? É uma frase também para a gente pensar aí, né? Para a gente analisar. Bom, os falsos mestres, então, são do mundo, eles falam do mundo, eles falam o que o mundo gosta de ouvir. Então, João vai falar, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. Então, ele está falando, olha, vocês são separados, são diferentes. Esse pessoal que está falando com vocês, eles já são do mundo. Então, tudo isso que ele fala, está embutido aqui o seguinte, vocês que estão entre nós ouvindo essas coisas, vocês são do mundo também. Porque se você aceita o que é do mundo, e eles falam da parte do mundo, então quem ouve é do mundo. Então, se vocês estão ouvindo esses falsos mestres, vocês são do mundo. É essa a interpretação que eu faço aí, né? O João declara que o mundo todo está sob a influência do maligno.
Ele fala, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. É interessante que às vezes você vai numa cidade, né? Acho que vocês já viram isso, você chega lá, tem uma placa na cidade. Cidade tal é de Jesus. Será? Pelo comportamento, pela ética, pela moral? Né? Porque aqui está afirmando, né? O mundo inteiro jaz no maligno. Não tem coisa boa no mundo, gente. Não tem coisa boa no mundo. A vontade de Deus não está sendo feita plenamente no mundo hoje. Já deixou de ser feita algumas vezes. Era da vontade de Deus que Israel tivesse um rei, mas eles não tiveram? Era da vontade de Deus que Israel tivesse um templo? Não, mas eles tiveram. O templo era o Deus vivo. E aí vai, eu poderia citar coisas da pós-modernidade. Então a gente tem que ter um certo cuidado, isso é da vontade de Deus. Será que nós temos competência suficiente para falar isso? Para analisar tudo que está envolvido e saber, não, isso é da vontade. Porque alguns afirmam isso com tanta certeza que eu ia falar inveja, mas inveja é pecado. Mas, às vezes eu tenho inveja. Como uma pessoa pode ter tanta certeza? Deus falou direto com ele, como falou com Moisés, deve ter alguma coisa errada comigo, porque Deus não tem falado comigo todo dia. Por isso o cristão precisa vencer o mundo. A fé em Jesus é a arma para essa vitória. Ele diz lá, se é nascido de Deus, vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então nós temos as armas aí. 1 João 7. Seguir Jesus significa obedecer a Deus. Se andamos na luz como ele está na luz, nós mantemos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, mais um detalhe aí, mais um destaque que João está dando, que João está afirmando. João 2, 9 e 11. Aquele que diz estar na luz, esse versículo merecia uma exegese, uma aula de umas 5 horas. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e nem sabe para onde vai, porque as trevas cegaram os seus olhos. Eu vou fazer uma pergunta que você não precisa responder, é só retórica para... Você odeia alguém? Aí você provavelmente está respondendo assim, eu não odeio ninguém, porque você é crente. Como que você é crente pode odiar? Só que esse ódio aqui, na nossa cultura, é aquele ódio assim, de querer esganar, de querer matar. O ódio que o João fala aqui não é esse ódio, é aquele que é, eu não vou com a cara do irmão Roland. Então eu odeio o irmão Roland. Eu não gosto do irmão, o pessoal da internet, por favor, não deixa fazer corte aí. Eu odeio o irmão Roland. Eu não gosto, não gosto de falar com ele. Eu não vou falar bom dia para ele. Então, isso já é, nas palavras de João, tem tradução que fala aborrece, né? Aborrece, causa mal, é odiar. Então, o conceito de ódio na palavra de Deus não é aquele ódio de querer esganar, não é esse ódio que a gente vê nos filmes. Não é isso. Né? Eu passo pelo irmão Hartmut, nem olha esse sujeito chato. Né? Já, então. Isso é ódio. Isso é ódio. Segundo o conceito de João, é ódio. Né?
Não preciso querer esganar, alguns até acham que querem, né? Esganar o irmão. Não é isso, não. É o fato de se aborrecer com essa pessoa. Né? O fato eu não gosto, não me agrada. Né? Então, esse tipo de comportamento, então tira da sua... Não é disso que o João está falando, né? Não é desganar. Porque o João lá sabia que aquele pessoal não queria matar ninguém, não queria estrangular ninguém. Mas tinha gente lá que não gostava do fulano porque, sei lá, N razões. Então, esse é o conceito de ódio aqui. E o que está dizendo aqui? Aquele que está na luz e odeia seu irmão, não está na luz coisa nenhuma, está nas trevas. É o João falando, hein? Briga com ele quando você chegar no céu. Hã? Aquele que não ama seu irmão, está em trevas. Não enxerga a luz. Ele não sabe para onde vai, ele está perdido. Aquele pessoal na igreja que pertence a um grupo daquele... Toda igreja tem, tá? Os maledicentes, aquele povo que não gosta do diácono, não gosta do pastor, não gosta do preso. Esse pessoal está em trevas. Eles não estão na luz, eles estão cegos, eles estão odiando. E como eles estão odiando, nada é bom. Se eu não gostar do Hartman, qualquer coisa que ele fizer não está bom para mim, eu não gosto dele. Ele faz um monte de coisa boa, mas eu só olho o que ele faz de mal, eu odeio. Irmão, por favor, não vão cortar isso aí, explica depois. Né? É esse o contexto de João, gente. Entenda, para depois na sua casa, pega comentário, analisa, compara com outros textos. É isso, cuidado, cuidado. Né? Essas coisas só causam divisão. Elas não edificam ninguém, não ajudam em nada. Né? Não melhora nada, não aperfeiçoa, não santifica. Então temos que tomar cuidado com isso. Aí João ainda continua, né? Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. É o João, hein? Pois aquele que não ama o seu irmão que vê, como é que pode amar Deus que não vê? Né? Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama Deus ame também o seu irmão. Então, se você é uma dessas pessoas que está dentro da igreja, não gosta de alguém, não cumprimenta, está sempre do contra, está fazendo panelinha para tirar, para derrubar, vou falar o que João falou. Ama a Deus, mas não ama o meu irmão, você é mentiroso. Pronto, é João. Acabou, é a Bíblia, é a palavra de Deus confrontando você. E a gente vai ver esse mesmo conceito em outros livros, dito por outros escritores, por outros apóstolos. Então, a igreja pós-moderna tem muita coisa para revisar e para ver. Né? Então, está ali, né? Ali a explicação. Né? Odiar não precisa envolver agressão física explícita, né? Desprezo pelo irmão, né? Negar ajuda, romper relacionamento por motivos vãos, negligenciar amor prático. Né? Então, tudo isso é uma forma de odiar. Né? E aí a gente tem lá João mais uma vez. Né? Para o apóstolo João conhecer a Deus, estava ligado a obedecer os mandamentos. Né? E aí ele diz lá, ora, sabemos o que temos conhecido. Por isso, se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, nele não está a verdade. Quem guarda a sua palavra, nele sim tem aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto nós sabemos que estamos neles. Aquele que diz que permanece nele, deve também andar como ele andou. O João está dizendo, se vocês não andam como Jesus andou, então vocês não permanecem em Deus, vocês não amam a Deus. É o João. Por isso que eu já disse aqui, que às vezes, né, para aquelas pessoas que dizem Deus vê o interior, não vê o exterior, mas eu vejo o seu exterior.
E para mim, o seu jeito, o seu comportamento, as suas atitudes é que me fazem identificar se você está dentro ou não do que essa palavra diz. Não é questão de eu estar julgando você. Eu estou comparando você, isso sim, com o que esta palavra diz. Eu vou confrontar com o que essa palavra diz. E se você não apresenta um comportamento de acordo com o que essa palavra diz, eu sou obrigado a falar o mesmo que João falou. Porque essa palavra é que nos confronta. Então é algo que a gente tem que se ater aí, que nós devemos ver uma grande mensagem aí no livro de João. Então, tudo que João fala é o quê? Amor pelos irmãos, obediência aos mandamentos e um ataque aos falsos mestres, que estavam ensinando que não precisava de nada disso, porque o espírito estava resolvido, vamos fazer o que quer, está tudo liberado, beleza, sem problema nenhum. Né? Então, verdades centrais que João usou para combater os falsos ensinamentos. Ele usou a palavra, ele repete textos que Jesus falou, a gente repete textos de Paulo, de Hebreus, enfim, de toda a palavra que está aí na Bíblia, que está de fácil acesso hoje em dia para nós. Então, é algo para a gente pensar, analisar, é algo para a gente perceber e melhorar, né? Essas palavras são para levar a gente a buscar a santificação, não é para a gente ficar triste, ficar bravo, é para, beleza, eu vou pensar nisso realmente, e aí a gente vai melhorando, a gente vai se santificando, até alcançar a santificação máxima, que aí sim, é só lá no futuro, é só quando nós estivermos no céu.